Bom, então nós vamos começar agora a parte de prisões, liberdade provisória e as medidas cautelares, nossa parte 2. Nós vimos na aula anterior a parte 1 e agora vamos começar com a parte 2. Nós estávamos, salvo engano, falando sobre as prisões em flagrante, né? E aí nós falamos do flagrante preparado, do flagrante esperado, e agora, a partir de agora, nós vamos falar do flagrante forjado. Bom, o flagrante forjado é aquele flagrante inventado, né? É aquele, por exemplo, que o policial pega e coloca droga na bolsa da pessoa para incriminá-la como traficante de droga, quando na verdade ele não está praticando droga, né? É aquele que o policial forja, inventa um crime para incriminar a pessoa. Então, o policial joga maconha no carro de uma pessoa e o prende em flagrante, né? A pessoa não praticou o crime, mas o policial inventa aquela conduta, né? Nós temos várias situações de pessoas que dizem ter sido vítimas da polícia, no sentido de que a polícia colocou droga no carro deles, ou mesmo tirou a droga de dentro da viatura e colocou na roupa da pessoa para incriminá-la. Então aí nós teríamos um flagrante forjado. O flagrante forjado, evidentemente, é um flagrante nulo de pleno direito. Se ficar provado que a polícia praticou esse tipo de flagrante, o flagrante não terá validade e a prisão será relaxada. Sim, aí é uma questão de provar, né? Se provar, se anula e depois se perde a indenização para o Estado, né? Flagrante prorrogado ou flagrante retardado, tá? Não é aquele flagrante que não tem condições de entender o caráter ilícito do fato. Retardado, não é nada disso. O prorrogado ou retardado é aquele previsto na Lei de Combate ao Crime Organizado, que prevê que a autoridade policial pode adiar a lavratura do auto de prisão em flagrante para o momento mais oportuno. Exemplo, imaginemos que a Polícia Federal esteja investigando o tráfico de drogas e que a Polícia Federal tenha descoberto que vai chegar um grande carregamento de drogas. Nesse caso, a polícia pode montar um esquema para esperar para lavrar o flagrante quando chegar o maior carregamento possível de drogas. É o famoso flagrante prorrogado ou retardado, em que a polícia espera o momento mais apropriado para lavrar o flagrante. Ah, professor, mas na segunda-feira chegou 50 quilos, na terça-feira chegou 100 quilos, na quarta-feira chegou 150 quilos, mas na quinta-feira vai chegar 500 quilos de cocaína. Então a polícia espera para fazer a lavratura dos 500 quilos de cocaína. Crimes habituais. Vamos lá. Crimes habituais. Não se admite o flagrante. Isso é uma construção jurisprudencial e doutrinária. E por que não se admite o flagrante? Pois é a reiteração ou habitualidade da mesma conduta reprovável, ilícita, de forma a constituir um estilo, um hábito de vida. O crime habitual é a reiteração da conduta ilícita, é um hábito de vida. Então, como ele é um hábito de vida, como é o caso do curandeirismo, que aquelas pessoas vão lá, aí o curandeiro passa aquele chá de ervas para a pessoa ficar boa, ele não pode ser preso em flagrante, porque é o crime habitual, tá? Então, toda vez, se cair na prova, crime habitual, uma pessoa a polícia pode lavrar uma prisão em flagrante delito de um curandeiro? Não, porque é um crime habitual, tá certo? Eu tenho aqueles caras, no exercício ilegal da profissão de dentista, o protético, que exerce a profissão de dentista, ele exerce com habitualidade, existe a possibilidade dele responder pelo crime, mas como é um crime habitual,
eu não vou poder efetuar a prisão em flagrante dos crimes habituais. Quais os requisitos da prisão em flagrante? Requisitos formais do auto de prisão em flagrante. Primeiro, a lavratura imediata. Lavratura imediata significa que eu devo lavrar o auto de prisão em flagrante logo após o crime. Logo após, o Supremo Tribunal entende que pode ser logo após, no caso, 2 até 2 dias depois. Bom, doutor Franklin, mas a polícia estava na sede do município de Altamira, foi em perseguição durante 3, 4 dias, até praticamente a fronteira com o Mato Grosso, prendeu o cidadão e levou para a sede. Ora, aí logo após ele se flexibiliza, porque a polícia não pode prender uma pessoa logo após, quando o município é tão grande assim. Então vai haver prisão em flagrante e ele poderá ser lavrado desde que não haja interrupção da perseguição. Então, primeiro requisito, lavratura imediata. E aí o Supremo entende que logo após, até 2 dias, vale para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Segunda situação, autoridade competente, somente autoridade policial. Somente autoridade policial significa que só o delegado de polícia lavrará o auto de prisão em flagrante delito. Só o delegado de polícia. Professor Franklin, se o escrivão ou investigador lavrar o auto de prisão em flagrante, o auto será nulo. Professor, e o TCO? Muito se discute se a polícia militar poderia lavrar o TCO, e se vocês lerem o livro do Damásio, Damásio vai defender essa tese que a polícia militar vai lavrar o TCO. Há quem entenda que a polícia militar pode lavrar o TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, mas o TCO não é inquérito, é um inquérito resumido nos crimes de menor potencial ofensivo. Logo, para o inquérito policial, só a autoridade policial, delegado de polícia. Oitiva do condutor é um dos requisitos formais. Eu tenho que ouvir a pessoa que conduziu o preso, tá? Não necessariamente foi a pessoa que presenciou o fato, mas foi a que conduziu o preso. Oitiva das testemunhas. E aí também não significa que tem que ser as testemunhas que presenciaram o fato. Podem ser 2 testemunhas de apresentação. Oitiva da vítima, se possível, salvo se estiver morta ou em estado grave. Se ela estiver viva e não estiver em estado grave, não tiver recebido um tiro, não tiver algum problema de saúde, ela deverá ser ouvida. Interrogatório do acusado. Lógico, o acusado deve ser interrogado, se possível. Ah, mas ele também recebeu um tiro, está em estado grave, não pode depor. Então não vamos ouvir, nesse caso, o acusado. Eu queria ressaltar que em caso de menor de 21 anos e maior de 18 anos, não há mais a necessidade de nomear um curador. Antigamente, que nós chamávamos de acusado menor de 21, maior de 18, havia necessidade da nomeação de um curador. Hoje não há mais essa necessidade, tá? E a assinatura tem que ser feita por todas as pessoas que participaram da lavratura do auto de prisão em flagrante. Ah, professor Franklin, mas tem uma pessoa lá que não sabe assinar. Se será feita a assinatura de quem não souber escrever, for analfabeto, arrogo para quem não puder ou não souber assinar, na presença de 2 testemunhas. Arrogo significa uma pessoa vai assinar no lugar da outra. A falta de um dos requisitos torna a prisão ilegal. Então imaginemos um auto de prisão em flagrante que foi lavrado por um escrivão de polícia. Nós tínhamos inclusive lá em São Sebastião um escrivão muito bom, o Antônio Carlos. Ele era muito bom em fazer o auto de prisão em flagrante, fazer até o inquérito, mas acontece
que o escrivão não pode lavrar o auto de prisão. Qualquer advogado que entrasse com pedido de HC poderia anular a prisão. Então, o juiz então deve relaxá-la, mas pode decretar a prisão preventiva. Ah, professor, quer dizer o seguinte: o escrivão lavrou o auto de prisão em flagrante, a prisão é ilegal, o juiz pode relaxar, mas devido à gravidade do crime, havendo indício da autoria e prova da materialidade, sendo preenchidos os requisitos da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução para aplicar a lei penal, ele pode então efetuar esse decreto de prisão preventiva? Pode, sem problema nenhum. É interessante porque isso dá uma oportunidade para que aquela prisão, embora seja feita ilegalmente, ela possa ser levada a cabo, principalmente naquelas situações de crimes graves, como latrocínio, como homicídio, como estupro, etc. Sim, foi a forma, porque não foi preenchido o requisito legal, né? Mas, evidentemente, que não se pode permitir que o escrivão o faça, já que nós temos que respeitar o princípio da oficialidade. Tem que ser um órgão oficial, que nesse caso é o delegado. Bom, é necessário o auto pericial para lavrar o auto de prisão em flagrante? Aí eu queria fazer uma divisão. Em regra, não é preciso laudo pericial para lavrar o auto de prisão em flagrante delito para os crimes que deixam vestígios, que é o delicta facti permanente. E não é nos delicta facti transeunte. Então vamos lá, vamos fazer uma divisão. Naqueles crimes que deixam vestígio, nós já explicamos na aula passada que eu preciso lavrar o auto de prisão em flagrante direto, corpo de delito, ter o corpo de delito direto. Se eu não tiver o corpo de delito direto, eu farei o indireto. Exemplo, uma pessoa morre, eu não tenho o cadáver da pessoa, porque o cadáver desapareceu, o cara atirou no cidadão, o cidadão caiu num penhasco e o corpo dele entrou no rio, desapareceu, não encontrou o corpo. Mas eu tenho duas testemunhas que viram o crime ser praticado. Então eu vou rolar aquelas duas pessoas para fazer o exame de corpo de delito indireto, porque o crime é delicta facti permanentes, ou permanentes, como vocês quiserem, com a pronúncia de latim. E nesse caso de uma delicta facti permanentes, ou seja, crime que deixa vestígios permanentes, como é um homicídio, eu precisaria do corpo. Como eu não tenho corpo, eu vou ter que utilizar o exame de corpo de delito indireto. Naqueles crimes delicta facti transeuntes, que são aqueles crimes que não deixam vestígio, eu não é preciso nos delicta facti transeuntes, tá? Então, nos delicta facti permanentes, eu preciso de exame de corpo de delito, direto ou indireto. No delicta facti transeunte, eu não preciso do exame de corpo de delito, direto ou indireto. Outra ressalva é a ressalva da lei de drogas. A lei de drogas, ela traz uma peculiaridade. Quando você lavra o auto de prisão em flagrante por tráfico, eu tenho primeiro um exame, um laudo provisório. Então eu posso lavrar o auto de prisão em flagrante com aquele laudo provisório, porque o definitivo só vai chegar depois. Então também, em regra, eu posso lavrar o auto de prisão na lei de drogas sem o exame de corpo de delito. Só lavro com o provisório e espero para chegar depois o permanente. Bom, requisitos formais do auto de prisão em flagrante. Encerrado o auto de prisão em flagrante, em regra, o preso será recolhido ao cárcere, salvo se houver possibilidade dele pagar fiança. O direito dele de livrar-se solto e quando não resultar das respostas fundadas, suspeita contra o conduzido. Então a regra é o seguinte: lavrou o auto de prisão em flagrante, ele vai preso. Mas se o crime for afiançável, ele vai pagar a fiança, não fica preso. Se for a hipótese dele livrar-se solto,
O que é livrar-se solto? Vocês duas aí de trás, o que é livrar-se solto? Muito bem, quando a pena ela não é superior a 3 meses ou quando o crime ou a contravenção só prevê a pena de multa, caso em que ele vai livrar-se solto sem pagamento de fiança. Evidentemente também, se das respostas fundadas eu suspeitar que não existe nenhuma conduta ilícita praticada pela pessoa, ele vai ser liberado. Ele não é responsável pelo crime. Nota de culpa. Nota de culpa faz parte dos requisitos formais do auto de prisão em flagrante. E ela é um documento escrito onde se apresenta o motivo da prisão. Não só o motivo da prisão. Lá, o acusado está sendo informado sobre o motivo da prisão, quem foi que prendeu, qual é a capitulação, quem foram os responsáveis, etc. O preso deve ser obrigatoriamente informado sobre todos esses requisitos na nota de culpa. E ele tem o direito de receber uma via da nota de culpa, que deve ser expedida no prazo de 24 horas. Essa sim, essa não tem desculpa. Essa não tem desculpa. As pessoas receberam, fizeram a perseguição no cidadão lá em Altamira, passaram 4 dias na floresta, tudo bem, eu posso lavrar o auto de prisão em flagrante 4 dias depois, não havendo quebra da perseguição. Mas a nota de culpa não, uma vez que ele é preso, ela tem que ser entregue em 24 horas. A falta de nota de culpa torna a prisão ilegal e o juiz deve relaxá-la. Ah, professor, a falta da nota de culpa, não só a falta, a irregularidade dessa nota de culpa. Uma nota de culpa que é entregue 5 dias depois, 10 dias depois, não é nota de culpa. Tá? E se você for advogado do caso, você poderá pedir através de HC. A prisão será comunicada imediatamente ao juiz, ao MP, à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Isso aqui significa que não há possibilidade de incomunicabilidade do preso. Vamos ver mais adiante. Por quê? Porque ele tem já o direito previsto pelo CPP da prisão dele ser comunicada ao juiz, que se for ilegal deve relaxá-la, ao MP, que poderá também pedir o relaxamento, à família do preso, para que ela saiba que a pessoa foi presa, tá certo? E a pessoa por ele indicada, tá certo? Bom, pode a autoridade policial prender e presidir o auto de prisão em flagrante? A resposta é sim. Ele pode presidir o auto de prisão em flagrante. Na hora que ele está presidindo o auto de prisão em flagrante por um determinado crime, ele é desacatado pelo preso. Nesse caso, ele vai fazer o auto de prisão em flagrante do crime e vai lavrar o TCO do desacato. Então, sim, desde que o crime seja cometido contra ela, a autoridade, no caso policial, ou ao menos na presença dela, desde que esteja no exercício das suas funções de polícia judiciária. Tá certo? Então, se ele está lavrando o auto de prisão em relação a um crime, ele pode lavrar o TCO em relação ao desacato que ele sofreu no exercício dessa lavratura. Regras que merecem destaque. Didaticamente, nós temos o seguinte. Número 1. A prisão poderá ser feita em qualquer dia e hora, respeitada a inviolabilidade do domicílio. Quando eu falo em inviolabilidade do domicílio, é preciso recapitular aquela situação. Se a pessoa está em flagrante, eu posso prender de dia e de noite.
Confere? Então, tá a vítima lá com a arma na cabeça. Na casa dela, dentro da casa dela. O cara tá com a arma na cabeça dela. É dia. Posso invadir a casa e prender o cidadão? Há um flagrante delito. Há uma violação da integridade da vítima. Posso prender em flagrante se tiver à noite? Posso. Havendo flagrante delito, aquela pessoa está sendo vítima de um sequestro, de um assalto, é um refém, e posso invadir. Agora, se houver uma busca domiciliar, aí eu tenho que colocar consentimento e não consentimento. Porque eu dependo do consentimento do dono da casa. Depende do consentimento dele. Exemplo. Estou com mandado de busca domiciliar expedido por um juiz. Chego na casa durante o dia, tá? E posso efetuar a prisão. Vou chegar lá, diz, olha, eu tenho um mandado de busca e apreensão aqui, ou mandado de busca domiciliar, gostaria de entrar na sua casa. Posso invadir a casa? O morador vai dizer, não, pode entrar. Ou ele pode dizer, não pode entrar. Se for durante o dia, gente, não importa se é com consentimento ou sem o consentimento. Não importa se é com consentimento ou sem o consentimento. Tá certo? Porque há necessidade de que a polícia esteja de posse de um mandado de busca e apreensão. Apenas o consentimento da vítima é irrelevante durante o dia. Mas à noite, para que ele possa invadir, eu preciso do consentimento. Tá certo? Ok? Eu vou colocar bem aqui, porque eu já tinha previsto que isso fosse acontecer. Venha mais para cá. Isso, para dar um espaço aqui. Pois bem, então, quando eu tiver o flagrante, posso entrar no dia e à noite. Quando eu tiver busca domiciliar, durante o dia não importa o consentimento. Durante a noite, eu preciso do consentimento. Preciso do consentimento, por quê? Porque se a vítima não consentir a entrada durante a noite, mesmo que eu esteja de posse do mandado de busca domiciliar, eu não posso entrar na casa durante a noite. O que eu tenho que fazer? Eu vou cercar a casa, esperar amanhecer o dia para efetuar a prisão. Número 2. A prisão pode ser requisitada havendo urgência ou à vista de mandado judicial por qualquer meio de comunicação. Eu preciso efetuar a prisão de uma pessoa, foi decretada uma prisão preventiva. Eu posso mandar esse mandado de prisão por e-mail? Posso. Posso mandar por telex? Posso. Posso comunicar por telefone? Posso. Mas, quando eu mandar a prisão por qualquer meio de comunicação, eu logo vou ter que, em 5 dias, confirmar a entrega desse documento, o original do documento. Tá certo? Então, eu tenho que tomar as precauções necessárias para averiguar a autenticidade da ordem judicial e tenho que, no prazo de 5 dias, encaminhar o original. A remoção do preso deve ser providenciada pelo juiz processante no prazo de 30 dias contados da prisão. Bom, aí uma outra situação. Nós vimos na aula passada que o preso deve ficar em cadeia pública.
Mas vimos também que muitas vezes o preso fica na delegacia de polícia. Uma vez decretada a prisão cautelar, uma preventiva, uma prisão temporária, o preso deve ser encaminhado no prazo de 30 dias contados da prisão para a cadeia pública, ou seja, retirado da delegacia de polícia e colocado numa cadeia pública. Se não tiver vaga na cadeia pública, ele vai permanecer ilegalmente na delegacia de polícia, que é ilegal. E você vai ganhar dinheiro, porque você pode entrar com HC e o tribunal deverá dar, em tese, a ordem para que o teu cliente seja liberado, porque ele não pode, ou converter a prisão dele em prisão domiciliar, que nós já vimos isso numa aula passada. Prisão preventiva. Vamos lá. Vocês estão entendendo tudo até aqui? Posso dar uma castigada violenta? A prova, não percam, vai ser só questões de prova, de concurso, da OAB, desses concursos aí, TRT, TRE, Procurador do Estado, Magistratura, né? Fizemos uma prova bem caprichadinha para todos, né? Então vamos lá. Prisão preventiva não é uma pena aplicada antes do trânsito em julgado. A prisão preventiva é uma medida cautelar, então é instrumental, ela serve para garantir a ordem pública, para garantir a conveniência da instrução, para garantir a aplicação da sanção penal. Então, ela é cautelar, processual e não obrigatória. Ainda te digo mais, ela é a última ratio. Eu só devo manter a prisão preventiva se não tiver como aplicar uma outra medida cautelar. Logo, não viola a presunção de inocência em decisão motivada estritamente necessária. Nós já explicamos que uma prisão temporária contra uma pessoa não está dizendo que aquela pessoa não é inocente. Está garantindo que o processo vai tramitar regularmente para apurar aquela infração penal. Crimes que admitem a prisão preventiva. Vamos lá. Então agora nós vamos aprender aqueles crimes que admitem a prisão preventiva. Por quê? Porque se o teu cliente sofrer uma prisão preventiva e você verificar que não é um daqueles crimes que admitem, você pode pedir a revogação da prisão preventiva. Confere? Muito bem. Então vamos lá. Crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então eu não posso decretar a prisão preventiva num crime cuja pena máxima privativa de liberdade não seja superior a 4 anos. Eu não posso pedir a preventiva em um crime de ameaça. Eu não posso pedir a preventiva num crime de lesão corporal leve. Eu não posso pedir a preventiva num crime de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima não é superior a 4 anos. Portanto, só aqueles crimes em que a pena máxima seja superior a 4 anos é que eu posso decretar a preventiva. 2. Se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, salvo se não houver reincidência. Então, aqui é uma outra regra. A pessoa só pode ser presa preventivamente se for reincidente. Se ele não for reincidente, ele não pode ser preso preventivamente. Ah, professor, vamos lá então. Dê um exemplo. O que vocês acham? Aquela pessoa que foi preso, condenado por um crime, cumpriu a pena. 5 anos depois de ter cumprido a pena, um pouquinho mais de 5 anos, ele vem a praticar outra infração. Ele é reincidente? Não, porque já passou aquele prazo, lapso temporal, de 5 anos após a reincidência. Pelo nosso Código Penal, tira a reincidência dele. Logo, ele não sendo mais reincidente, ele não pode ser preso. Porque ele só poderá ser preso numa preventiva se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado,
salvo se não houver reincidência. Se ele não é reincidente, ele não pode ser preso preventivamente. 3. Se o crime envolver violência doméstica contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência para garantir medida protetiva. Meus amigos, cuidado. Porque a lesão corporal simples, ela tem a pena